admitindo Deus em nossa consciência. Quando fechamos nossos olhos e nos voltamos para dentro, deixamos o mundo externo sozinho. Deixamos de fora tudo que tem a ver com família, negócios, profissão, saúde ou riqueza. Deixamos de fora as coisas boas e as coisas ruins. Excluímos as imagens dos sentidos e chamamos à lembrança essa passagem do Mestre. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eu, o Cristo, o Filho de Deus. Eu, a presença de Deus. Eu, Emanuel, Deus conosco, fica à porta de nossa consciência e bate. Ao contemplar essa passagem, descobrimos por que 9 entre 10 orações feitas a um Deus separado e à parte de nós são completamente desperdiçadas e não atendidas. É porque, em primeiro lugar, Deus não está fora de nós ou acima de nós, mas, na verdade, dentro de nós, batendo a porta de nossa consciência. E o primeiro passo que devemos dar é admitir Deus em nossa consciência. Se quisermos construir uma vida plena, um ano satisfatório, um dia harmonioso, um negócio de sucesso e uma vida familiar feliz, não teremos sucesso sem a graça de Deus, sem a compreensão da presença de Deus. O Mestre revelou o profundo segredo de que o reino de Deus está dentro de nós, aguardando nosso reconhecimento e convite. Mas a menos que, neste momento, reconheçamos a verdade de sua revelação de que o Espírito de Deus está dentro de nós, como então podemos aceitar o passo seguinte e dizer: Senhor, estou ouvindo, entre. Nossa primeira tarefa no início da manhã, imediatamente ao acordar, é nos voltarmos para dentro e reconhecermos que eu, o Espírito de Deus, está na porta de nossa consciência e bate. E então convidarmos Deus a entrar e assumir o controle de nossa alma, mente e corpo, assumindo o controle do dia, da casa, da família e dos negócios. Tendo convidado a presença de Deus a entrar em nossa consciência, nossa atitude é de receptividade à palavra. Entregando o dia à onisciência e à onipotência. Visto que a natureza de Deus é onisciência, não precisamos dizer a Deus de quais coisas precisamos hoje, de que valor, para quem ou para quê. Deus é onisciente e, portanto, basta convidar Deus a falar. O Mestre revelou que Deus já conhece as nossas necessidades, por isso não é necessário apelar a Deus, contar-lhe ou pedir-lhe nada. Devemos seguir o caminho que o Mestre apontou e aceitar a verdade de que Deus conhece nossas necessidades. Deus conhece a necessidade deste dia, desta hora e deste momento, e a presença de Deus preenche essa necessidade. Em sua presença há plenitude de alegria, plenitude de vida, mas somente em sua presença. Onde está a presença de Deus? Parada na porta da consciência, batendo. Mas isso não é suficiente até que tenhamos trazido a presença de Deus conscientemente para dentro e nos rendido hoje àquela onisciência que é onipresente. Convidamos o Espírito de Deus para dentro e, visto que Deus é onipotência, não temos problemas a serem superados, nem pecados a serem apagados e nem doenças a serem curadas e nem medos a superar. Onipotência significa todo o poder, portanto, não há outros poderes. Na minha presença não existem poderes negativos ou poderes malignos. Na minha presença, nenhuma arma levantada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Se tu me admites conscientemente em sua alma, mente e corpo, se vives e te moves e tens seu ser na consciência da minha presença dentro de ti, nenhum mal pode chegar perto de sua morada. Na presença de Deus está a plenitude. Mas se não começarmos o nosso dia com a presença de Deus, que direito temos de esperar plenitude ou cumprimento? Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Liberdade. Onde está esse Espírito do Senhor? Do lado de fora, batendo na porta? Sim. Até que nós, por convite, digamos: entra e fala, Senhor, o teu servo escuta. 1 Samuel
3, 7. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e não vivemos mais por força ou poder, mas pela graça do Espírito de Deus. Quando assim reconhecemos a presença dentro de nós, quando convidamos esta presença para assumir o controle de nossa alma, mente, corpo, negócios, casa e família, estamos prontos para a experiência de realmente testemunhar que o Espírito de Deus vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos, Isaías 45, 2, para preparar mansões, João 14, 2, para preparar mansões para nós. Descobrimos que estamos vivendo cada vez menos pela força e pelo poder e cada vez mais pela graça divina. Esta é uma experiência que só nós podemos trazer para nós mesmos. A experiência de Deus é necessária. A Bíblia está cheia de verdades espirituais, cheia da palavra de Deus, que pode fazer de todas as nossas vidas a morada de Deus e revelar a plenitude. O Mestre indica o caminho quando diz: conhecereis a verdade, João 8,32. Ele não diz que outra pessoa conhecerá a verdade por nós. Conhecereis a verdade. E ele prova por seu ministério que o conhecimento da verdade pela graça de um mestre espiritual ou praticante pode ser uma bênção para nós, pois alguns de nossos males podem ser curados, alguns de nossos pecados vencidos e algumas de nossas deficiências removidas. Mas isso não preenche a nossa vida. Isso atende a uma necessidade temporária. A realização vem por um ato de nossa própria consciência. Só vem pelo convite que flui através de nós e convida o Espírito de Deus a entrar. Eu e meu Pai somos um, João 10, 30. Mas se eu e o Pai somos um, como você e eu poderíamos ter todos os problemas que tivemos por esses tantos anos? O caminho infinito revelou que a mensagem perdida estava na palavra consciente ou percepção consciente. Todas as Escrituras revelam que é apenas em nossa aceitação de Deus, nossa compreensão consciente de Deus, nossa experiência real de Deus, que a presença de Deus funciona dentro de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos. Lucas 4, 18. Jesus foi ordenado para curar os enfermos somente após a experiência de receber o Espírito do Senhor Deus dentro dele. Portanto, somos ordenados a viver espiritualmente como os filhos de Deus somente quando aceitamos e recebemos seu Espírito dentro de nós. E o Espírito de Deus está sobre nós. Aos seus discípulos, ele deu o mesmo conselho pouco antes de ascender, quando disse: permanecei na cidade de Jerusalém até que sejais dotados do alto. Lucas 24, 49. Sem sermos dotados do alto, somos homens cujo fôlego está em suas narinas. Isaías 2, 22. Não temos nenhuma bênção para levar ao mundo. Não temos nenhuma bênção espiritual para proferir. Não temos graça curadora para conceder. Não temos palavras de conforto. Isso só acontece quando a experiência real de Emmanuel é nossa. A experiência real de Deus conosco. A reconciliação. Este homem natural de quem Paulo falou, a criatura, o homem da terra, este é cada um de nós, e este é todo mundo que já viveu. E este é todo mundo que viverá em seu senso de separação de Deus. É apenas quando, de uma forma ou de outra, somos direcionados a um caminho espiritual que começamos a entender que temos sido pródigos, vivendo separados e à parte de nossa herança espiritual, pensando que somos alguma coisa. E então, quando chegamos aqui, o caminho finalmente se revela a nós como sendo o caminho da reconciliação. Devemos nos reconciliar com Deus e reconciliar Deus conosco até que venha o relacionamento real de unidade. Considerando que havia Deus e o homem, por meio da reconciliação consciente, eu e o Pai somos novamente percebidos como um e não dois. Só então podemos dizer que Deus está conosco. Ou onde Deus está, eu estou.
E onde eu estou, Deus está, pois somos um. Habitando na realização consciente dessa unidade, a reconciliação aconteceu. Deus e o homem tornaram-se um, e esse um é o que eu sou e o que você é. Nossos anos de busca são apenas anos de reconciliação, reconciliando-nos com uma vida vivida pelo Espírito em nós e como nós. Em certo sentido, é uma vida de entrega, porque estamos renunciando a uma crença universal de qualquer senso pessoal de grandeza e chegando a compreender a vida do ponto de vista do Mestre. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5:31. E eu de mim mesmo nada posso fazer. João 5:30. Mas então, em outro momento, referindo-se ao espírito em que vivia sua vida, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Se tentarmos entender a Bíblia literalmente, acreditaremos que Jesus estava declarando que ele era o caminho, a verdade e a vida, ou que ele era a ressurreição, ou que somente ele tinha carne que o mundo não conhecia. Aceitar isso é estar no triste estado do mundo que espera a segunda vinda de Cristo e sofre por sua ausência, apesar de o Mestre ser tão claro nesse ponto. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Não há espera pela segunda vinda, porque eu nunca nos deixou. Nosso bem se desdobra de dentro. Isso nos leva à palavra eu, conforme é usada no Novo Testamento. Quando o Mestre diz: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. João 4:32. Podemos ter certeza de que ele está dizendo que a presença de Deus em nós é uma carne que o mundo não conhece. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Significa que o eu dentro de nós, o Cristo de nós, é o poder da ressurreição. E não templos sagrados, nem cidades sagradas, nem mestres sagrados, mas eu, o Espírito de Deus em nós. Podemos começar uma vida totalmente nova com base na revelação de que uma vez que o reino de Deus é interior, nosso bem deve se desenvolver a partir de dentro. Se fôssemos compositores de música, não copiadores da música de outra pessoa, onde iríamos buscar a composição? Certamente não nas bibliotecas para copiar o que outra pessoa compôs, mas dentro de nossa própria consciência, onde temos todo o direito de esperar algo novo acontecer, algo até então desconhecido. Por que não? A natureza de Deus é infinita. Deve haver um número infinito de melodias nunca antes ouvidas pelo homem, um número infinito de combinações de notas nunca antes escritas. Na arquitetura dos novos edifícios de escritórios e residências, estamos testemunhando algo totalmente diferente de tudo que se pensava 30, 40 ou 50 anos atrás. Isso não foi copiado de nenhum lugar, porque não existia antes. Alguns dos grandes arquitetos desta época se internalizaram e encontraram novas formas de edifícios para servir aos propósitos modernos. Alguns desses, muitos de nós concordaremos, não são tão bonitos quanto os mais velhos, de acordo com o nosso senso de beleza. Mas não temos ideia de qual será o senso de beleza daqueles que agora estão crescendo. E esses edifícios devem satisfazer o senso de beleza deles, e não o nosso. Se vamos construir edifícios de qualquer natureza, pontes, estradas, aviões ou formas de comunicação, os trabalhadores dessas áreas devem aprender a voltarem-se para dentro, trazendo a inspiração de novas ideias para esta nova era. Então, nós também descobriremos que toda a sabedoria espiritual que já existiu na Terra já existe dentro de nós. Além disso, toda a sabedoria espiritual que ainda não foi revelada ao homem existe dentro de nós, aguardando nossa capacidade de nos voltarmos para dentro. Quer precisemos de ideias, quer de dinheiro para financiar ideias, quer de materiais, independente de nossas necessidades, nesta nova era espiritual, devemos aprender que tudo o que existe no mundo exterior tem sua substância interior. Tudo o que é feito da substância do invisível, e tudo isso existe dentro da sua consciência e da minha.
O propósito da contemplação ou meditação é ir para dentro até que, seja ouvindo a palavra ou sentindo a presença, recebamos uma segurança interior. Eu estou em campo. Minha graça está contigo. Tenho comida dentro de ti suficiente para todas as necessidades. Posso te dar água viva e nunca mais terás sede. Minha paz eu te dou. Ao recebermos essa garantia interior, nossa demonstração está completa e do lado de fora temos apenas que ser observadores e assistirmos como ocorre a realização. Álibis não são permitidos. Não nos retiramos do mundo para viver em mosteiros e conventos, cabanas à beira-mar ou barracos no topo das montanhas. Permanecemos no mundo, mas não somos dele. Continuamos a fazer o trabalho diário em casa, com a família ou qualquer que seja o nosso trabalho, mas com esta diferença. Não há preocupação com isso, sem medo, sem ansiedade, porque o trabalho do plano externo é primeiro estabelecido no nível interno, e uma vez estabelecido ali, ele tem um caminho próprio de se realizar aqui. Em nossa experiência humana como homem da Terra, aceitamos o sentido material da existência que diz que, para cumprirmos nossa vida, dependemos de pessoas, circunstâncias, condições ou governos. E, portanto, cada um de nós recebeu um álibi maravilhoso para o fracasso. O governo não era o certo, nossos pais não estavam certos, nossos vizinhos não estavam certos, nossos empregadores não estavam certos, nossos funcionários não estavam certos, não tínhamos dinheiro suficiente. Todos nós temos álibis perfeitos para que possamos descansar em paz em nosso fracasso. Se podemos nos contentar com o fracasso, mas se não podemos nos contentar com o fracasso, então vamos despertar para o fato de que cada um de nós é um indivíduo totalmente dependente do reino de Deus e de sua graça, que foi estabelecida dentro de nós desde o princípio. Certamente, por causa da ignorância espiritual de pais, avós, parentes e amigos, todos nós conhecemos deficiências. Todos nós tivemos problemas difíceis de enfrentar. Mas, embora possam servir de álibis para os do mundo, podem ter certeza de que não servirão de modo algum ao nosso propósito. Para nós, foi revelada aquela grande sabedoria de que o reino de Deus, a totalidade de Deus, está estabelecido dentro de nós antes que Abraão existisse e até o fim do mundo. Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou e nunca o fará. Reconciliação como um ato de consciência. O filho pródigo desertou de seu pai. O pai nunca desertou o filho. Quando ele se virou para voltar para a casa do pai, o pai o encontrou. E tenho certeza que era mais da metade do caminho, porque é assim que acontece conosco. Quando nos voltamos para a compreensão de que harmonia, plenitude, realização, liberdade, alegria, paz e prosperidade não dependem de pessoa, lugar, coisas, circunstâncias ou condições externas a nós, mas sim que dependem de nossa união consciente com nossa fonte, encontramos essa graça interior. Essa reconciliação deve ser um ato de consciência. Vagueamos tão longe da casa do Pai que voltar para dentro por um dia não nos restabelecerá. Devemos persistir na meditação diária, na contemplação diária dessas verdades bíblicas e de seu significado espiritual, até que entendamos que há algo dentro de nós tão próximo que recebeu o nome de Eu. É a presença de Deus, ou Filho de Deus, o Cristo de Deus, a filiação espiritual. Isso é o que eu sou. E quando nos voltamos para dentro em contemplação, podemos ouvi-lo dizer: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Lucas 15, 31. Eu, o Espírito de Deus dentro de ti, tudo que eu tenho é teu, seja Bill, Mary, William ou Robert, filho ou filha, tudo que eu tenho, o eu que está no meio de ti, o eu que nunca te deixou, que nunca te abandonará.